rigor, né? Eu sempre trabalhei na área financeira de empresas multinacionais, então tudo acontece de acordo com os horários da matriz, né? Se o balanço, o sistema financeiro fecha às 10 da noite, nós estamos num fuso horário de mais 2 horas, então nós tínhamos que fechar até meia-noite. Eu já cheguei a dormir em estacionamento no carro da empresa para voltar logo cedinho por causa de fechamento. Então existem prazos que realmente são fixos, mas nós estamos falando de prazos que talvez não sejam tão inflexíveis assim e prazos que até as próprias pessoas se colocam, né? E depois de 55 anos de idade, a gente faz um balanço e percebe que nem tudo era tão urgente, ou esse prazo é tão específico, mas mesmo assim as pessoas continuam reagindo dessa forma tão tácita e abandonando família, abandonando lazer, saúde. Fala um pouquinho para nós sobre esse panorama. Claro. Vai ser muito importante, Olho, a gente entender o que está motivando essas pessoas a ter esse compromisso tão forte assim com o prazo. Claro que é muito importante, se você está igual dentro do sistema financeiro, igual você mencionou, você vai ter prazos a serem cumpridos. Só que a gente precisa notar também quando esses prazos, não vou falar até de uma forma mais ampla, tá? Não só os prazos, mas quando essa carga excessiva de trabalho, ela vem como uma forma de mascarar uma dor, quando ela vem como uma forma de mascarar um sentimento. Às vezes eu estou com dificuldade no meu relacionamento, eu estou com dificuldade em casa, eu estou com outros problemas, e aí eu entro numa máquina de cumprir prazos que eu coloco para mim mesmo, que é uma maneira de eu estar ocupado. Mas muitas vezes esses prazos não são estipulados nem pelo sistema, nem pelos meus compromissos, mas muito mais por mim. E às vezes também tem as questões de autocobrança e que a gente precisa ficar muito atento a elas. Então, pelo que você coloca, muitas vezes essa preocupação excessiva pode ser uma fuga. Sim, a gente precisa olhar qual que é a motivação da pessoa. Como a gente falou, às vezes ela pode estar dentro de uma empresa, dentro de um sistema, de uma organização que pede isso. Então, ok, faz parte do papel dela. Mas muitas vezes ela tem uma gestão flexível, ela tem já sabe que está com tudo em dia, mas ali fica ainda colocando mais responsabilidade, mais prazo. O que motiva essa pessoa a fazer isso? Assim, o que ela está deixando de fazer na vida dela de importante para poder focar só nesses prazos? É isso que a gente precisa ficar atento também. Gosto muito do assunto porque isso já me envolveu de uma forma, porque eu lembro da minha filha mais velha, bebê, por vídeo e foto. Porque saía de manhã, estava dormindo, chegava de madrugada, fechamento de manhã, estava dormindo. Então a gente começa a ver que às vezes essa coisa é maior do que a gente, né? Talvez até por traço de personalidade, além de fuga, como você comentou, às vezes por traço de personalidade, às vezes por ser detalhista demais ou comprometido excessivamente. E talvez seja difícil para o nosso telespectador que se vê numa situação como essa, sair dela. Então talvez tenha alguns tópicos que nós colocamos aí no looping, talvez a cada um deles você pode ir comentando para dar uma ajudada no nosso telespectador em relação a isso. Vamos ver a primeira delas? Está aí na telinha para a gente. Aprenda a diferenciar o que é urgente daquilo que é importante. Isso é um grande segredo, não é não? Claro, ele é o primeiro e que a gente acha que muitas vezes que é bobo, que é simples, que todo mundo sabe, mas é o que geralmente faz a gente cair nas armadilhas. Urgente é eu entender que é algo que se eu não fizer de uma forma mais imediata, ela tem um potencial de me prejudicar, de levar a um problema um pouco maior. O que é importante, ele é um pouco diferente. O que é importante é algo que tem potencial para dar certo, para uma melhoria, para uma satisfação. Mas aí a gente precisa muitas vezes ter essa divisão, assim. Muitas vezes essas duas características estão na mesma coisa. Então, assim, eu preciso às vezes perceber se algo é importante, mas também é urgente. Ou então se é urgente e não é importante. Para a gente conseguir tentando ver como estabelecer prioridades no dia para a gente não ficar sobrecarregado. Eu queria só complementar uma coisa, Tiúlio, uma coisa que você falou assim, né, a gente não pode realmente limitar só a uma fuga. Às vezes são os medos que fazem a gente cumprir prazo, né? Às vezes, igual você falou, você tinha uma filhinha pequenininha, às vezes você queria dar o melhor da vida para ela, e eu entro num looping de trabalhar muito. Mas às vezes, será que esse medo ele é real? Será que a gente precisa abrir mão desses anos tão importantes para ficar só nisso? Então, assim, foi muito importante você ter lembrado, porque não é só realmente a fuga, tem os medos, a gente tem que entender com muita clareza qual que é a motivação que está por trás daquilo. Né? Talvez as pessoas deviam pautar as suas agendas
no que é importante e administrar as urgências? Porque, como você disse, nem tudo que é importante é urgente. Então, você tem a sua agenda lá marcado, hoje eu vou fazer isso, porque isso é importante. Mas, de repente, vai chegar uma emergência, uma urgência, que você pode dar uma protelada naquilo que é importante e que não é urgente. Né? Na verdade, a gente vai falar até um pouquinho mais pra frente, o protelar é uma coisa que vai inevitavelmente acontecer. A procrastinação está presente nas nossas vidas. Então, até que o procrastinar, em algum momento, ele vai ser necessário, vai ser saudável. Só que a gente estabelecendo o que é importante e o que é urgente, a gente não vai correr o risco de fazer o que é prazeroso só. A gente vai fazer o que é realmente necessário, o que está em vias de ter um prazo estourado. E isso faz a gente ter mais tranquilidade nas nossas ações diárias. Será que muitas pessoas acabam camuflando esse excessivo comprometimento porque é algo que lhe dá prazer também, porque a sua profissão, por exemplo, é algo que você gosta, então você acaba valorizando mais algo do que em detrimento de outra coisa? É algo que pode dar prazer pra gente, é algo que faz a gente ser reconhecido, é algo que nos mantém ocupado, é algo que pode estar muito linkado com o que a gente deseja pro futuro, então tem muita coisa envolvida. Então, perceber o que está levando a gente a se dedicar mais àquele prazo e perceber, será que eu tô agindo de uma forma natural? Será que eu não estou perdendo nada na minha vida? Será que não dá para equilibrar as coisas? Vai ser sempre essa provocação que a gente tem que ter para saber se a gente está agindo da forma mais saudável, se tem uma forma de melhorar aquilo. Perfeito. Vamos ver o segundo item aí que pode ajudar o nosso telespectador. Estabeleça ao menos uma prioridade no dia anterior. Vamos lá. A gente precisa entender, às vezes no final do dia, a gente está acostumado, claro que o ideal é que não seja assim, mas a gente está acostumado com aquelas pessoas que às vezes chegam a um nível de insatisfação no trabalho, dá 18 horas, larga a caneta e acabou. É muito provável que no dia seguinte, quando ela for iniciar a vida de trabalho dela, a rotina, ela vai mergulhar nos e-mails que ela não conseguiu ler, ela vai mergulhar nas outras coisas que estão pendentes. Talvez se ela, naquele momento final do dia, se está tudo ok, se ela vai encerrar o expediente, ela definir por onde ela vai começar no dia seguinte. Programar melhor o dia seguinte. Talvez ela dê pelo menos um norteador para aquele dia que for começar. Então, às vezes, ela encerra o expediente falando assim, eu tenho que responder o e-mail do meu diretor, que é a coisa mais importante. Para ela não chegar no dia seguinte e já começar a responder aos colegas de trabalho, as demandas diárias dela, talvez ela tendo aquilo ali anotado, ela vê que aquele é o ponto de partida e a partir dali ela vai estabelecendo o que é importante, porque é o que é urgente, ela já colocou em pauta. Perfeito. Terminando o programa, eu já tenho minha listinha do que fazer no dia, né? As coisas são importantes. Pode aparecer alguma urgência aí, mas acho que é um bom segredo e a gente já fez isso ontem. Então, acho que estou dentro da sua sugestão, Wesley. Vamos ver a terceira. Organize o restante do seu dia. A gente acabou antecipando um pouquinho, né? Se a gente tem o primeiro passo, que é o passo do que é urgente, o que eu preciso começar o meu dia, fica muito mais fácil para depois eu definir um tempo para eu olhar meus e-mails, para eu definir um tempo em que eu preciso checar listas, checar informações que dependem de outras pessoas, porque é muito natural, assim, às vezes começar o dia já indo direto para o e-mail. Para quem, por exemplo, trabalha com a comunicação, conferir mídias sociais. E isso a gente se perde, porque dentro dos e-mails a gente não sabe o que vai encontrar. Ali dentro tem uma urgência. Ali tem uma prioridade. Nas redes sociais pode ter uma prioridade. A gente, às vezes... Muda o foco, né? Pode ser uma coisa mais simples. Estou começando meu dia de trabalho, eu lembro que é aniversário de casamento, eu vi lá no Facebook, eu fico naquela desorientação toda. Talvez, se eu tiver aquela minha primeira atividade do dia realizada, eu estou tranquilo, eu consigo estar mais sereno para o que está por vir. E aí eu consigo organizar novamente o que é urgente e o que é importante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.